pela embaixada chinesa. Citação: se guerra é o que os Estados Unidos da América querem, seja tarifária, comercial ou de qualquer tipo, estamos prontos para lutar até o fim. Como secretário de Defesa, como você interpreta isso? Bem, estamos preparados. Aqueles que anseiam pela paz, devemos nos preparar para a guerra. Por isso estamos reconstruindo nosso exército. É por isso que estamos restabelecendo a dissuasão no ethos guerreiro, pois vivemos em um mundo perigoso com países poderosos em ascensão. A guerra comercial entre Estados Unidos da América e China começou, como se vê pelos contêineres acumulados nos docas. Esses são esperando para serem exportados. As empresas chinesas estão enfrentando um colapso total. Todos, desde pequenas empresas até gigantes como o Temu, estão lutando para sobreviver neste ambiente. Temu acabou de anunciar que está pausando todos os anúncios nos Estados Unidos. Isso levou a classificação da Temu na App Store a cair drasticamente, e não é apenas a Temu. Os portos chineses estão fechando e pequenas empresas estão literalmente queimando até o chão. Os trabalhadores dessas empresas estão tão irritados por não receberem pagamento que estão incendiando as fábricas onde antes trabalhavam. Então vamos falar sobre tudo isso, começando, claro, com as fábricas chinesas literalmente fechando. Durante a noite, terminei de limpar, meu turno acabou e agora estou desempregada. Onde posso encontrar um emprego? Não tenho pedidos nem dinheiro para sobreviver. Com a atual guerra tarifária, muitos chineses estão perdendo seus empregos. Nem mesmo os donos de empresas são poupados. Recentemente, todos estão falando sobre o aumento das tarifas dos Estados Unidos da América. Para nós da indústria têxtil, isso é um grande golpe. Muitos dos nossos clientes pararam de fazer pedidos ou os cancelaram por completo. A situação já estava ruim e agora está ainda mais incerta. Com a intensa competição acontecendo em todos os lugares, para onde podem ir pequenas e médias empresas como a nossa? Temos grande capacidade produtiva, mas não conseguimos exportar. Se tentarmos vender no mercado interno, somos esmagados pela concorrência. É como ter ovos demais. Eles estragam antes que alguém os coma. Enquanto isso, trabalhadores em alguns lugares estão protestando. Como vocês podem ver nos clipes na sua tela, isso é de Nanjing, Jiangsu. Tenho certeza que o nome está na tela, pois devo estar pronunciando errado. Mas uma fábrica da Volkswagen está fechando após 16 anos em operação, o que levou os trabalhadores a protestarem por causa de problemas salariais. Acredito que por problemas salariais eles se referem à falta de pagamento, e é justamente esse o motivo dos protestos. Então, o que vocês acham que os oficiais do primeiro comando da capital estão fazendo em um momento como este, quando os trabalhadores estão lutando e o trabalho do governo é garantir que o povo do país esteja vivendo uma boa vida e tenha oportunidades justas? Bem, esta é a declaração de alguém que está muito próximo de Xi Jinping. Wang Qishan, ex-vice-presidente da China e aliado próximo de Xi Jinping, famosamente declarou que não temem uma guerra comercial com os Estados Unidos da América. O povo chinês pode sobreviver um ano inteiro comendo apenas grama. Isso apenas me faz rir porque esse cara provavelmente é extremamente rico. Ele é um aliado muito próximo de Xi Jinping, que por si só vale $1 bilhão, enquanto é o presidente do primeiro comando da capital. Esse cara que está fazendo esses comentários já foi vice-presidente do partido. Ele tem milhões de dólares e está dizendo aos cidadãos chineses, pessoas normais que protestam por seus salários, para comerem grama por um ano inteiro. Isso me lembra aquela cena do filme Shrek, onde o rei diz: milhões de vocês morrerão nesta guerra e esse é um sacrifício que estou disposto a fazer. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que estou disposto a fazer. Parece que o primeiro comando da capital tem o hábito de deixar os cidadãos chineses passarem fome. Veja, Mao fez isso nos anos 50 e Xi Jinping está tentando fazer isso em 2025. Não parece que o primeiro comando da capital tenha aprendido alguma lição de sua história, pois estão ativamente divulgando propaganda usando os próprios clipes de Mao. Em 1953, Mao declarou ao mundo estar pronto para lutar contra os Estados Unidos da América até o fim. Mesmo que isso signifique a morte de milhões de chineses. Apenas olhe os gráficos na sua tela. Mao Zedong foi um dos ditadores mais mortais da história, matando mais pessoas do que Stalin e até mesmo Hitler. O que torna isso ainda mais triste é o fato de que Mao matou seus próprios cidadãos. Ele matou de fome mais de 60 milhões de cidadãos chineses durante a paz. Nem sequer era guerra.
Mao estava tão obstinado em implementar o comunismo que não se importava com quantas vidas isso custaria. E agora, Xi Jinping e o primeiro comando da capital que ele está gerindo estão usando discursos de Mao para, eu acho, energizar o espaço chinês? Cidadãos chineses, é isso que estão postando no Twitter. Quanto tempo essa guerra vai durar? Nós não somos os que podem decidir. Costumava depender do presidente Truman e dependerá do presidente Eisenhower ou do próximo presidente dos Estados Unidos da América. Não importa a duração dessa guerra, jamais cederemos. Lutaremos até a vitória total. Agora, não são apenas esses clipes de propaganda. O Partido Comunista Chinês também contrata milhões e milhões de comentaristas de internet para promover a propaganda chinesa e dar dislike em quaisquer vídeos que critiquem o governo comunista chinês. Se puderem nos fazer um favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo para contrabalançar os bots do Partido Comunista Chinês, nos ajudaria muito no algoritmo. O Partido Comunista Chinês está se vingando dos Estados Unidos da América pelas tarifas, proibindo todos os filmes de Hollywood na China. Agora, para todos os filmes de Hollywood, a China era um grande mercado, mas há alguns pontos positivos para todos nós com essa jogada do Partido Comunista Chinês. Veja, como a China era um grande mercado para todos os produtores de Hollywood, eles sempre foram muito cuidadosos para não ofender o Partido Comunista Chinês ao construir seus filmes e ao criar suas histórias. É por isso que eles evitaram qualquer filme que cobrisse o massacre da Praça Tiananmen ou a Revolução Cultural ou algo assim. Mas agora que o Partido Comunista Chinês baniu os filmes de Hollywood, acho que podemos esperar muito mais coisas picantes quando se trata da história chinesa e do verdadeiro caráter e da verdadeira natureza do Partido Comunista Chinês e de como eles assumiram o poder. Estou pessoalmente animado com isso. Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês está banindo filmes de Hollywood. A mídia estatal chinesa está promovendo um sentimento anti-americano para os cidadãos da China. Antes de ler este relatório, lembro que é da mídia estatal chinesa, controlada pelo Partido Comunista da China. Eles recebem seus pontos de discussão diretamente de Xi Jinping. Veja o que relataram recentemente. A China Central Television News e outras mídias oficiais chinesas relataram que, devido às próximas tarifas recíprocas, em 9 de abril, os residentes americanos locais correram para os supermercados para pegar mercadorias com medo de preços altíssimos, e os americanos desencadearam uma onda de estocagem. Este relatório foi traduzido do chinês para o inglês usando tradução automática, então a gramática pode estar incorreta. Porém, essa era a mensagem, este é o vídeo que eles exibiam, mas, infelizmente, o vídeo utilizado é de 2015, até mesmo a mídia estatal está mentindo ou algo assim, claramente. É assim que o primeiro comando da capital está ficando desesperado que eles têm que empurrar propaganda falsa claramente de um período de tempo diferente. A pior parte de tudo isso são os chineses que vivem aqui nos Estados Unidos que não gostam realmente do primeiro comando da capital decidiram revidar. No entanto, vídeos filmados por vários chineses locais mostraram que a situação relatada pela mídia oficial chinesa não apareceu nos vídeos. No dia 7 de abril, Tommy, que mora em Los Angeles, foi a um supermercado perto de sua casa. Ele disse que provavelmente é um evento de pequena probabilidade que foi exagerado. Este supermercado tem muitos produtos chineses e ninguém correu para comprá-los. Tudo está normal. Lao Song, um chinês de Seattle, filmou um Costco perto de sua casa e disse que o TikTok é bobagem. Esses bastardos são realmente bons em falar bobagens. Outro escritor disse que não houve saques. Tudo calmo como sempre. Obviamente, a história fracassou. Enquanto isso, o primeiro comando da capital tenta promover propaganda falsa, ignorando os verdadeiros chineses que lutam. Cidadãos chineses que trabalharam duro a vida toda e agora não conseguem ganhar a vida para sustentar suas famílias e seus filhos. Aqui temos um exemplo de um recém-formado em direito basicamente desabafando nas redes sociais, dizendo que o salário diário que a juventude está recebendo na China, mais especificamente uma juventude altamente educada, um formado em direito, não é suficiente para sobreviver. Eu disse ao meu supervisor que o que eu queria era seguro. Desconte do meu salário. Meu salário mensal é de 25 mil novos dólares taiwaneses. Depois de deduzir o seguro, eu receberia cerca de 18 a 19 mil novos dólares taiwaneses. Eu trabalho 12 horas por dia. Com base nisso, meu salário diário é de mais de 800 novos dólares taiwaneses. Então, mais de 30 novos dólares taiwaneses por hora. Por que eu quero seguro? Porque se eu me machucar e você não estiver disposto a pagar pelo tratamento, você vai pedir registros médicos e recibos. E eu vou precisar encontrar um advogado para abrir um processo. Se eu não tenho seguro, como posso pagar um advogado todos os dias? Sou repreendida por clientes.
ridicularizada por idosos e desrespeitada por enfermeiras. Sinto que ninguém nos vê como pessoas. Sou uma cuidadora ajudando os idosos com banhos, massagens, alimentação e limpeza de fezes. Os idosos pensam que sou uma empregada. Meu empregador me trata como uma máquina. Você está rindo, certo? Até o advogado afirma que meu caso não pode ser julgado. Se tratar cuidadores como eu igual aos trabalhadores da construção, eles ao menos têm cobertura? Eu não estou. Eu não posso me dar ao luxo de ficar doente ou ferida porque não há compensação. Mesmo que eu desmaie, as pessoas dizem que estou fingindo porque ninguém nos vê como importantes. Você vê aquele homem ali? Costas curvadas, carregando uma carga enorme. Pertence a uma família, envia dinheiro para casa. Ele trabalha de manhã até a noite, nunca reclama, nunca tira uma pausa, porque se ele fizer isso, ele não será pago. Ele precisa continuar trabalhando, mesmo machucado, pois sua família depende dele e não tem escolha. Que seguro? Eu não entendo. Nós não temos seguro. Nós não temos feriados. Nós trabalhamos todos os dias. Você não entenderia. Um graduado em Direito desabou dizendo que seu salário de 2.500 yuan, as deduções de segurança social são de 1.800 yuan, deixando-os com 700 yuan por mês. Isso dá pouco mais de 30 yuan por dia. Não me parece que os cidadãos chineses estejam dispostos a comer grama por um ano, como disse o vice-presidente do primeiro comando da capital. Quando os políticos enriquecem muito, perdem a capacidade de se relacionar com o cidadão comum. Na realidade, quando os cidadãos não estão felizes, eles recorrem à violência, eles começam a incendiar coisas. E era exatamente isso que ocorria na China antes mesmo do início da guerra comercial. E a situação apenas se agravou. Aqui estão detalhes sobre cidadãos chineses, trabalhadores chineses incendiando fábricas por causa de problemas salariais. No fim de 2024, várias fábricas na China foram supostamente incendiadas por trabalhadores que não receberam seus salários e não podiam pagar para voltar para casa durante o Ano Novo Lunar. Neste ano, após a retomada do trabalho, incêndios voltaram a eclodir em diferentes regiões, espalhando-se ainda mais rapidamente. Às 6h33 da manhã do dia 17 de fevereiro, um incêndio começou no Parque Industrial Guangcheng, no distrito de Jiangbei, Chongqing. O incêndio durou mais de 7 horas, destruindo um armazém inteiro. Várias pessoas em Chongqing compartilharam vídeos nas redes sociais mostrando um prédio de fábrica no parque industrial sendo consumido pelas chamas, com uma espessa fumaça subindo para o céu. Um repórter da Cover News chegou ao local por volta das 10 da manhã. A polícia montou um cordão a 400 metros do incêndio, bloqueando o acesso para pedestres e veículos. Mangueiras de incêndio se estendiam por cerca de 1 quilômetro, captando água de um rio próximo no parque industrial. E agora parece que as coisas estão melhorando novamente. Em 14 de abril, em Shenzhou, China, um incêndio começou em uma empresa de equipamentos com explosões ouvidas no local. Internautas alegaram que a fábrica em chamas produz equipamentos de treinamento militar. Para mim, não parece que os cidadãos chineses estejam felizes com a decisão do primeiro comando da capital de revidar nesta guerra comercial. No final, a China depende dos dólares dos Estados Unidos da América e precisa do mercado consumidor americano. A China vende quase 450 bilhões de dólares em mercadorias para os Estados Unidos da América, sem incluir o que enviam para Hong Kong e depois para os Estados Unidos da América, nem o que é enviado para Vietnã, Camboja e México antes de entrar nos Estados Unidos da América. O objetivo das tarifas era garantir que a China não explorasse as brechas nas regras tarifárias. Na verdade, a maior brecha que foi fechada agora é a provisão de minimis na lei tarifária que tínhamos e que foi explorada por empresas como Temu e Shein. Você vê, quando você e eu saímos para viajar para o exterior e queremos trazer lembranças, o governo tem essa regra chamada provisão de minimis. O que isso basicamente significa é muito pequeno para se preocupar. Como isso realmente funciona é, digamos, se formos para o exterior e trouxermos algo como lembrança. Não precisamos declarar na alfândega nem pagar tarifa sobre o que estamos trazendo de volta, desde que seja menos de 800 dólares. Essa é uma ótima exceção que tínhamos incorporado para os cidadãos dos Estados Unidos da América,
Mas empresas como Temu e Shein começaram a explorá-lo em uma escala massiva. Na verdade, no ano passado, Temu e Shein juntas enviaram mais de 1 bilhão de pacotes sob essa exceção. E como eles faziam isso, basicamente era enviar containers cheios de pedidos para países como México e Canadá, e lá eles levavam para seus armazéns, onde desmontavam todos os pedidos em pequenos pacotes de 800 ou menos, e então eles traziam para os Estados Unidos através da fronteira terrestre que temos com ambos os países. Dessa forma, Temu e Shein não teriam que pagar quaisquer tarifas sobre seus pedidos, e além disso, todo o dinheiro, todo o produto que eles trazem usando este método, não é contabilizado como um déficit comercial contra o comércio Estados Unidos da América, China. Então, na realidade, o déficit comercial Estados Unidos da América, China, é muito maior do que o número oficial indica. Segundo os dados oficiais, exportamos cerca de 150 bilhões de dólares para a China e importamos aproximadamente 450 bilhões da China. Isso significa que temos cerca de 300 bilhões de déficit comercial. Mas, na realidade, esse número não leva em conta toda a exploração de brechas que as empresas chinesas realizam. Isso prejudicou a economia dos Estados Unidos da América? A parte boa, ou uma bênção disfarçada, é que durante essa guerra comercial, somos menos dependentes da China do que ela é de nós. Somos a nação deficitária, o povo que está comprando produtos chineses. Então, no final do dia, a China precisa mais dos dólares do que nós precisamos de coisas chinesas baratas. Considerando as tarifas, é preciso avaliar quem é flexível e quem é inflexível. Podemos realocar nossa demanda internacionalmente. Fábricas construídas estão presas onde estão. A China desenvolveu fábricas e treinou trabalhadores para vender ao mercado dos Estados Unidos da América. Podemos mover nossa demanda através das fronteiras, mas essas fábricas e cidadãos não podem. Eles estão presos e os incidentes cairão sobre eles, como no exemplo do imposto sobre a propriedade. Isso ocorre automaticamente no primeiro dia? Não, mas isso acontecerá ao longo do tempo, na plenitude do tempo? Exato. Isso é somente o básico da economia de incidentes nas finanças públicas. Se a incidência está caindo sobre outros países devido à inflexibilidade deles, os chineses agora precisam encontrar outro lugar para absorver sua demanda e seu excesso de oferta. E adivinhe, não há mais nenhum lugar para absorver o excesso de oferta. Quem comprará tanto quanto os consumidores americanos? Ninguém, certo? Não há mais lugar para absorver seu excesso de oferta. É por isso que o primeiro comando da capital está enviando seu propagandista para a televisão dos Estados Unidos da América para promover a narrativa de que a China pode sobreviver sem os mercados americanos. Apesar de não ser possível, ainda precisamos compreender o que o primeiro comando da capital busca alcançar. Eles não podem entrar nas negociações demonstrando desespero, pois isso os fará parecer fracos demais para os chineses. Por isso, o primeiro comando da capital está enviando pessoas para a televisão dos Estados Unidos da América para afirmar que a China é muito mais forte que os Estados Unidos. Enquanto isso, o primeiro comando da capital está disposto a negociar usando canais ruins. A China está totalmente preparada para lutar até o fim porque o mundo é grande o suficiente para que os Estados Unidos não sejam a totalidade do mercado no mundo. Então, se os Estados Unidos querem seguir nessa direção de se fechar completamente para o mercado chinês, seja meu convidado. A China perderá o mercado dos Estados Unidos da América, que corresponde a 15%. Nós não nos importamos. Nós não nos importamos. A China está aqui há 5.000 anos. Na maior parte do tempo não havia Estados Unidos e nós sobrevivemos. E se os Estados Unidos quiserem intimidar a China, lidaremos com a situação sem os Estados Unidos e esperamos sobreviver por mais 5.000 anos. Mas na minha humilde opinião, acho que o primeiro comando da capital escolheu o cara errado, porque esse cara foi exposto por dizer qualquer coisa que o primeiro comando da capital quer em uma entrevista no início deste ano. Ele tentou argumentar que o presidente chinês é como um primeiro-ministro do Reino Unido ou um presidente dos Estados Unidos da América. Mas, quando perguntado se ele poderia criticar algo que o presidente chinês fez, ele não conseguiu sequer citar uma única coisa. Isso apenas mostra o tipo de medo que o primeiro comando da capital incute em seus cidadãos para nunca criticar o partido ou a ação do partido. Preferimos um sistema que beneficie o povo chinês. Não falei sobre o que funciona ou não. Você tem um grande crescimento econômico, mas você é uma ditadura. Não há ditadura, você simplesmente faz o que quer. Na cédula de votação não há votos contra ele e todos simplesmente o seguem. Isso é uma ditadura quando você tem um nome várias vezes depois, mas é uma ditadura. Quantos candidatos há na cédula de votação? Quantos rei e rainha? Quando o rei sucede a rainha? Sim, quantos candidatos há na cédula de votação? Como? Muitos quantos?
faz isso. A Grã-Bretanha não ser uma democracia plena por ter uma monarquia é discutível. Como republicano, defendo que nos livremos da monarquia e sejamos uma democracia completa. Posso dizer isso aqui, mas na China não se pode. Não se pode agir contra isso lá. Mas aqui eu posso sair às ruas. Posso segurar um cartaz pedindo para nos livrarmos do rei Charles e protestar em frente ao Palácio de Buckingham. Isso não é possível na China. Não é possível nem colocar o nome de outra pessoa na cédula de votação, demonstrando a insegurança do líder.